abrir em Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Deixa eu pegar aberto, né? Atos, capítulo 9, nós leremos a partir do versículo 1. Todos encontraram? Bem. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada, fora ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E o guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Irmãos, aqui essa história é bem conhecida, é a história de Paulo, quando o Senhor se revela para ele. E a gente sabe que a partir daqui, Paulo começa um ministério com Cristo. Mas aqui o texto nos conta um pouquinho da história de Paulo antes desse momento. Paulo era um religioso, e um religioso muito bem entendido da sua religião, e ele perseguia os cristãos. E o que Paulo estava indo fazer, antes de ser Paulo como Saulo, estava indo fazer era justamente isso, perseguir cristãos. Mas aqui nesse momento o Senhor se apresenta a ele, e ele então muda o rumo da sua história. E nós conhecemos bem a história de Paulo, tudo que ele fez depois daqui. Mas eu trouxe esse texto porque ele traz algumas lições para a nossa vida, algumas coisas que Paulo nos ensina. A primeira delas é a convicção do seu chamado. A gente pode ler esse texto e achar que Paulo foi chamado de uma maneira milagrosa, diferente. E de fato foi um evento a forma como Paulo foi chamado do Senhor. Mas essa mesma mensagem também nos foi dada. Essa mesma revelação também aconteceu com a nossa vida. Um dia nós não conhecíamos o Senhor e Ele se apresentou a nós. E Ele nos atraiu a Ele, os nossos olhos também foram abertos, assim como os de Paulo foi. E é interessante a gente ver a convicção de Paulo aqui, da mensagem que ele recebeu. Logo em seguida, Paulo já começa a obedecer aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Então aqui ele pede que ele fique em Damasco 3 dias e avise que uma pessoa chegaria até ele para que pudesse ajudá-lo com essa cegueira momentânea que ele teve, e Paulo assim fez. E logo em seguida Paulo é curado. Se a gente continuar aqui a leitura do texto, a gente vê que Ananias vai até Paulo, a sua visão é restaurada, e logo em seguida Paulo começa o seu ministério. E logo em seguida Paulo vai fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Que Deus entregou a sua mensagem, logo depois Paulo faz. E eu fico pensando, como que tem sido a convicção que nós temos daquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer? Como tem sido a nossa disposição para fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer? Irmãos, como eu disse, a mesma mensagem nos foi entregue, talvez de uma forma diferente, mas a mesma mensagem nos foi dada. Como que está a nossa postura diante disso? Como está a nossa certeza da mensagem que nos foi dada, a convicção da vida nova que nos foi entregue? Nós temos de fato entendido essa nova vida, essa nova missão de vida e sentido de vida, e temos vivido de acordo com isso, sem questionar, sem nos mostrar resistentes, entendendo que agora existe um Senhor na nossa vida. Interessante a gente ver a postura de Paulo aqui, irmãos. Ele estava num caminho totalmente diferente, uma convicção totalmente contrária a essa. Ele entendia sim ser um religioso, mas com uma visão completamente diferente da religião. Mas a partir desse chamado ele teve essa certeza e ele se mostrou disponível a viver essa nova verdade. Isso é muito importante, irmãos. Nós precisamos estar dispostos a viver aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver, a estar dispostos a caminhar pelo caminho que o Senhor tem nos chamado a estar.
Existe uma mensagem que nos foi dada e nós precisamos dar uma resposta a ela. E a nossa vida é essa resposta. A forma como nós vamos levar a nossa vida a partir daí é a resposta a essa mensagem que nos foi dada, esse convite que nos foi feito. Assim como Paulo respondeu, nós também precisamos ter essa convicção de resposta. Um outro ponto, que se a gente continuar lendo aqui, Paulo ele começa o seu ministério. E uma das primeiras cidades que ele está, ele começa a pregar a palavra, e ali não gostam daquilo que Paulo está falando. E começam a tentar contra a vida dele. E começam a criar problemas para aquilo que Paulo está fazendo. Então, percebam aqui o fluxo da história. Paulo ele tinha uma vida fora do Evangelho, completamente afastada dessa verdade. Ele recebe um chamado do Senhor, a mensagem é dada, ele tem uma postura, ele se compromete com aquilo, mas logo em seguida vem um problema, logo em seguida vem uma perseguição. O caminho não é fácil, e não é fácil para a gente também. Não é fácil a nossa caminhada, mas ainda assim Paulo persevera. E se a gente for pensar em toda a história de Paulo, em todos os efeitos e frutos da obra que ele fez, da convicção que ele teve, mas também da perseverança nas dificuldades, a gente vê como frutificou o ministério dele. E como nós temos respondido às dificuldades? É tão comum a gente se abalar, se desanimar, porque as coisas não são fáceis. Às vezes a gente começa ali numa vontade, num desejo de fazer, num entusiasmo de fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado, nós entendemos, nós aceitamos, nós começamos a fazer, mas aí vem um problema, mas aí vem uma dificuldade, aí vem algo que se coloca ao contrário daquilo que a gente estava planejando fazer e nos bate o desânimo, nos bate a vontade de deixar para lá, nos bate o entusiasmo, nos tira ali a determinação de fazer. Mas isso não pode acontecer, irmãos, porque está claro na Bíblia que em todas as histórias que a gente vê, as dificuldades elas existem. E isso depende muito de como nós vamos responder a elas. Nós precisamos ter certeza daquilo que nós somos chamados. Isso precisa arder no nosso coração. A nossa convicção da verdade que é a palavra de Cristo não pode ser abalada pelas circunstâncias que a gente vive. A gente não pode olhar para o lado e achar que agora a certeza é menor. Achar que agora o Senhor não quer tanto a nossa determinação, não quer tanto a nossa disposição. Não, irmãos. O caminho é difícil sim, mas nós sabemos em quem cremos. Nós sabemos quem tem nos chamado. Que a gente arda no nosso coração essa mesma certeza que esteve aqui no coração de Paulo. Por mais absurda que seja a mensagem, por mais estranha que seja a palavra, mas que a gente creia naquele que tem nos chamado. Que a gente tenha convicção do nosso chamado. Do Senhor que nos salvou, nos resgatou, nos libertou e nos trouxe para essa nova vida. Que agora sim a gente sabe o que é a vida, porque nós entendemos quem é o Senhor. Que o Senhor nos ajude a cada dia a ter a convicção necessária, a ter a certeza do caminho que estamos. Amém. E que nada nos consiga abalar nesse caminho. Amém, irmãos? Vamos orar. Amém. Senhor Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque assim como Paulo foi chamado aqui, Senhor, nesse texto que lemos, o Senhor também nos chamou. O Senhor nos alcançou onde estávamos, Senhor, cada um com a sua história, cada um com o seu momento, Senhor, mas o Senhor nos achou, Senhor. A Tua palavra nos encontrou, nos libertou, nos resgatou, nos salvou, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, porque nós não merecíamos tamanha graça, tamanha misericórdia, Senhor. Então nos ajude, Senhor, trabalhe o nosso coração, nos dê condição de viver aquilo que o Senhor tem nos chamado, Senhor. Nos dê força, nos dê coragem, Senhor, nos dê amor pela Tua palavra, amor por Ti, Senhor, que Ele aumente a cada dia, Senhor. Essa oração que fazemos, Senhor, e que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Que bom estarmos juntos. Nós já oramos aqui, né, introduzindo a nossa escola dominical, mas eu queria agora que nós apresentássemos alguns motivos de oração. Eu falei agora com Mariana, ela está internada e está tomando medicação e alimentando via soro, né, então, por causa do câncer no estômago, e está fazendo quimioterapia. Não sabe ainda quando parar a cirurgia, mas está no hospital. Quem é, pastor? Mariana. Nós vamos continuar orando por ela, né? Tem mais pedidos de oração? Lali?
Mais alguém? Vida espiritual. Ah, quem? Seu irmão? Aquele que vem na igreja? Né? Tá. Como é que é o nome dele, seu Miguel? João. Vamos orar. Né? Tem mais pedidos aqui dentro do meio? Não? Seu James? Família. Tereza? Quero pedir por várias pessoas da minha família que estão doentes, meu sobrinho que está fazendo fisioterapia, e quero pedir pela conversão da minha família, quero pedir um avivamento da igreja. Amém. Valesca? Minha amiga Bárbara e Gabriela. Ricardo? Elaine de Revelação, né? uma série do Diogo, isso. Tem mais pedidos? Para minha família também. Não. Bom. Vanessa, pelo pai, né? A mãe. Tá. Nós temos um colega pastor que é aqui em Lagoa Santa, ele tem um menininho que chama Arthur. Arthur tem 11 anos. É 11? Ele está no CTI, então ele teve uma complicação, ele tem câncer, e aí complicou, agora espalhou o câncer e atingiu o fígado. Ele também está no UTI. Vamos orar por ele também, pelos pais, né? Idade? 11 anos. Tem mais pedido, irmãos? Não? Então nós vamos orar e depois da oração nós vamos separar para o estudo da lição. Vamos orar. Pai, queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade que nos dá nessa manhã, Senhor, de reunir em tua casa, consagrada, Senhor, para o estudo da tua palavra, para a comunhão, para o crescimento espiritual dos teus filhos. E queremos, ó Deus, hoje, nessa manhã, ouvir de maneira especial a tua voz, Pai. Então queremos pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja falando, Senhor, no nosso coração, ó Deus, em todas as classes, desde os pequenininhos, ó Deus, até os adultos aqui. Deus, que nada, Senhor, venha atrapalhar, Senhor, recebermos a unção e o discernimento, Senhor, da tua palavra nessa manhã. Amém. Queremos nessa hora também, Senhor, lembrar desses irmãos que foram citados aqui, Senhor, como pedidos de oração, que o Senhor estenda a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, sobre eles. Pai, nós cremos, ó Deus, que nada é impossível para o Senhor. O Senhor Jesus disse isso. E nós cremos, Senhor, que aquilo que é o teu propósito, Senhor, a tua vontade se cumpre em nós, ó Deus, independente das circunstâncias. Por isso, ó Deus, não são as circunstâncias que determinam, Senhor, nossa vida, mas, ó Deus, é a direção do Senhor, a mão do Senhor sobre nós. Então, Deus, abençoa, Senhor, teus filhos, derramando uma graça especial, Deus, sobre a vida deles nessa manhã. Amém. Pedimos, Senhor, tua misericórdia sobre nós nesse dia, sobre nossa igreja, sobre nossas famílias, Pai, e oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos separar então para a lição. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, tá? Apocalipse capítulo de número 3. Capítulo de número 3, nós leremos a partir do verso 14. Apocalipse, capítulo de número 3, leitura a partir do versículo de número 14, até o versículo de número 22. Capítulo 3, do versículo 14 até o versículo de número 22. Amém? Amém. Esse diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabem que tu és infeliz, sim, miserável, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires,
a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir-lhes os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Deus abençoe o texto. Nós estamos crescendo no nosso estudo e agora estamos chegando na última das cartas que o Senhor Jesus enviou às igrejas da Ásia Menor. Então, a região da Ásia Menor hoje é a região da Turquia, né, onde situa a Turquia. E ali havia mais igrejas, além das 7, né? Existia na região ali, existia outras igrejas, né? Jesus escreveu as 7, porque elas situavam, além de situarem próximas umas das outras, elas formavam perto do Mar Negro ali uma rede de estradas e de comunicações. Então, a carta que foi dirigida a uma igreja, facilmente essa carta seria também encaminhada a outra igreja que pudesse ler. E era comum naquela época trocarem as cartas, né? Então Paulo até diz, a carta que eu mandei à igreja tal, leia também na igreja tal, né? Então, porque as cartas tinham como objetivo ajudar a igreja, orientar a igreja e disciplinar a igreja naquilo que estava falando. Essas cartas que Jesus escreveu às 7 igrejas, e João entregou às 7 igrejas, o propósito dessas cartas, era revelar o propósito de Deus, a vontade de Deus para a igreja. Deus estava, através dessas cartas, pensando em todas as igrejas em todo o tempo. Então, por isso nós falamos que eram 7, né? Jesus podia ter enviado 10 cartas ou 5, né? Mas ele enviou 7 para que, através do número 7, que representa a inteireza, né? Que é um número completo na Bíblia. Então, a ideia era que, através dessas cartas, Deus estivesse então disciplinando, orientando, corrigindo, edificando a vida das igrejas em toda a época, em toda a história, até o dia da sua volta. E aí contém nas cartas então elogios, pontos positivos das igrejas, que Jesus exalta a igreja, elogia a igreja por esses pontos positivos. Existem também pontos negativos que Jesus repreende nas cartas e que também faz parte das igrejas espalhadas pelo mundo. E existe também promessas nessas cartas, e aí sempre termina fazendo promessas. De todas as cartas, essa de Laodiceia é a única que Jesus não faz nenhum elogio. Então não tem nenhum elogio a essa carta. Só tem nessa carta repreensão do Senhor Jesus, conselhos e depois promessas. Mas não tem nenhum elogio, não tinha nada na igreja que Jesus exaltou. Será que não tinha nada de bom nessa igreja? Tinha, irmãos, mas o problema é que o foco de Jesus aqui era justamente corrigir algo que estava impedindo que as coisas boas se revelassem. Por exemplo, nessa igreja, Jesus não fala de nenhum problema com idolatria, nenhum problema com falsos mestres, profetas. Jesus não fala de pecados, né, como falou nas outras cartas, né, de pessoas que estavam contaminadas pelo mundo, contaminadas pelos os falsos mestres, né, seguindo a obra de profetas falsos, né, de falsos profetas. Mas Jesus não cita isso na carta, porque o foco de Jesus era outro. Então Jesus estava preocupado com o fato de que a igreja estava morrendo espiritualmente. E a igreja estava morrendo espiritualmente por uma coisa, porque a igreja não fazia uma avaliação de si mesma. Então não olhava para si de forma correta, de forma bíblica.
ela tinha uma visão errada da sua vida espiritual. E esse é o foco da carta. Então, a carta é um forte clamor por um reavivamento espiritual. Esse é o propósito da carta, tá? E nós vamos trabalhar isso hoje aqui, tá bom? Vamos falar um pouquinho da cidade. Laodiceia foi fundada por um rei chamado Antíoco, Antíoco da Síria. Ele tinha uma mulher que chamava Laodice. Nossa, E aí, Laodice, quando fundou a cidade, em homenagem à esposa, então colocou Laodiceia, ou seja, que pertence a Laodice, né? Então, para a cidade, ela foi fundada 250 anos antes de Cristo. Ela ficava a 60 quilômetros de Éfeso, que foi uma das cartas que nós vimos, e 40 quilômetros de Pérgamo, né? Uma cidade muito importante, era uma rota comercial, uma cidade com vários bancos, né? E aqui, em Pérgamo, foi que inventaram o dinheiro de forma de moeda, né? Então, o dinheiro em forma de metal, e em Pérgamo, e Laodiceia era o centro bancário, onde o comércio todo, né, usava a cidade. Então, era uma cidade extremamente rica. Vamos pensar hoje, né, um país que é considerado um centro bancário do mundo. Qual que é? Suíça. Suíça, não é? Então, hoje, o mundo inteiro coloca dinheiro na Suíça, né? Então um paísinho pequenininho, né? Lá na Europa, mas que é uma potência por causa da questão financeira. Assim era a Laodiceia, era rica, abastada, né? E tinha os moradores da cidade, todos tinham muito dinheiro. Tinha tanto dinheiro, irmãos, que no ano 17 a cidade sofreu um terremoto que praticamente foi reduzida a nada, acabou a cidade, destruiu a cidade inteira. O imperador romano ofereceu ajuda, eles dispensaram ajuda do império. Senão, nós mesmos reconstruiremos a cidade, e reconstruir a cidade com dinheiro próprio, não aceitar a ajuda do imperador romano. Então, para você ver o quanto a cidade era rica, né? E a cidade era rica por algumas coisas. Então, primeiro, né, por causa da rota comercial, que era muito grande. Havia na cidade a produção de uma lã negra, e faziam, então tinha várias fábricas de tecelagem, e fazia então tecido dessa lã negra, brilhante e caríssima, né, e que vendia no mundo inteiro, né? E só eles produziam essa lã. Então esse era um dos pontos importantes dessa cidade. Além do centro bancário, então, a produção de tecido. Outra coisa importante também é que havia ali 2 escolas de medicina na cidade. E eles desenvolveram um pó lá na cidade, que misturado a um óleo, fazia um unguento que era aplicado aos olhos. Então, tipo de um colírio que curava enfermidades nos olhos. Então, tinha uma faculdade lá de medicina e de doenças do ouvido, né? Tipo otorrino, né? Então, do ouvido, e essas 2 faculdades desenvolveram medicamentos que tratavam do ouvido e dos olhos. Então, muito sugestivo, depois os irmãos vão entender, né, dentro do correr da história. E havia mais uma outra coisa importante também: a cidade era uma cidade de águas termais. Próximo de Laodiceia, tinha uma cidade chamada Hierápolis, ou Hierápolis. Essa cidade tinha água quente mesmo. Tinha fonte de água quente, igual a Caldas Novas, né? E aí, o que eles fizeram? Eles, através de aquedutos, que era muito próximo, eles tiraram então a água lá de Hierápolis e levou a água no aqueduto até chegar em Laodiceia. Quando a água chegava em Laodiceia, porque ela estava correndo no aqueduto, ela ia esfriando. Então a água quente de Hierápolis, ao chegar em Laodiceia, era uma água morna. Então não era uma água quente, era uma água morna e cheia de minerais. E aí então, por isso que ninguém podia beber da água. Então, quando punha água na boca, dava vômito, porque além de ser morna, ainda continha minerais na água que dava enjoo nas pessoas. Então, embora fosse
uma fonte de águas termais que tratava a pele e corpo, mas ninguém podia beber. Né? Beber água morna é terrível, né? Ah, é impossível. Então tá. Em Colossos tinha água fria, e Herápolis quente, e lá em Laodiceia tinha água morna. Tá? Por esses motivos, então, Jesus escreve a carta e cita esses exemplos, né? Então ele fala de colírio, ele fala de ouro por causa do comércio, ele fala das águas, né? E das vestimentas por causa da fábrica de lã, né? Então está relacionada à cidade. Bom, né? Que aí deu uma aplicação. Então vamos lá. Qual é o diagnóstico que Jesus faz da igreja? Então Jesus faz um diagnóstico dessa igreja muito interessante. Primeira coisa que Jesus identifica na igreja está no verso 15. Veja o verso 15 aí do texto que nós lemos. Ele diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou fosse quente. Então a primeira coisa que Jesus identifica na igreja é a falta de fervor espiritual. Então a igreja, não é que Jesus ama mais a frieza ou o calor, né? Então Jesus não está dizendo que o frio e o calor é que ele prefere, mas ele está dizendo que a igreja não tinha posição. A igreja estava, como nós dizemos aqui, em cima do muro, né? Ela não era nem fria e nem quente. E sabe qual que é o problema da morbidão, irmãos? É que a morbidão, ela satisfaz. O calor, muito calor, o quente, nos faz tomar atitude, não é? E o frio, da mesma maneira, mas e o morno? O morno acomoda. Zona de conforto. Zona de conforto. Esse é o primeiro problema que Jesus estava identificando na cidade. Jesus falou sobre um coração frio, né? E nós já vimos isso, né? Na Bíblia. Jesus fala que o coração frio das pessoas, né? Como iria acontecer nos últimos tempos. Ele diz assim, que o amor iria esfriar de quase todos. Jesus falou também, mostrou também, a Bíblia fala também de um coração quente. Lembra daqueles 2 discípulos da estrada de Emaús? Então eles falavam assim, não nos ardia o coração quando ele nos falava. Mas aqui Jesus está falando de um coração morno, que não é nenhum nem outro. Jesus está dizendo assim, que se eles fossem frios, havia uma possibilidade de mudança. E sabe, irmãos, a pessoa não crente, ele tem muito mais possibilidade de transformação do que uma pessoa que está vivendo uma morbidão espiritual. Porque quem está numa frieza espiritual, morno espiritualmente, a zona de conforto é tão grande que acha que não precisa mudar. Porque o que não é crente, que está frio, então a palavra de Deus, quando chega no coração dele, pode promover uma mudança. Então há muito mais esperança de transformação para uma pessoa não crente do que para uma pessoa morna. Esse é que é o problema, porque há um contentamento, e por haver um contentamento, a pessoa está satisfeita demais com a sua situação, e aí esse é que é o perigo, e é isso que Jesus está criticando aqui na igreja. É porque eles estavam tão satisfeitos e tão cheios de si, tão contentes com a vida espiritual deles, que eles achavam que não precisavam de mais nada. Então, eles estavam satisfeitos, né? O Atmani falou certa vez algo que me chamou muita atenção. Ele diz assim, ele estava falando sobre aquele texto do fariseu e do publicano, né? O fariseu estava tão contente consigo mesmo, que ele diz assim, ele louvava a Deus pelo que ele achava que ele era, né? E o publicano, que era pecador, né, estava tão descontente consigo mesmo, que ele pedia misericórdia de Deus, com a sua vida espiritual, pedia misericórdia de Deus. Por isso ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, né? Tá. O problema, o Atmani falou, o problema é que quando nós chegamos na conversão, no início da conversão, nós dependemos totalmente da graça de Deus para a transformação da nossa vida. Mas o problema é que depois de algum tempo, irmãos, nós vamos nos acostumando tanto com a graça de Deus,
que nós passamos a chegar diante de Deus com base na nossa pretensa justiça, na nossa condição espiritual que a gente tem. E aí a gente não passa mais a depender da graça, mas passa a depender do mérito. Deixa eu explicar isso para os irmãos. Nós passamos às vezes a depender da graça de Deus na nossa vida com base naquilo que nós somos. E aí, muitas vezes a gente acha que Deus tem que nos abençoar porque nós somos crentes, porque nós somos, estamos vindo à igreja, porque nós temos entregado os nossos dízimos, que nós oramos todos os dias. Então, nós estamos chegando diante de Deus, não com base na misericórdia de Deus, mas com base na nossa justiça própria. Esse é o problema. A pessoa que está morna espiritual, ela não chega diante de Deus com base na sua miséria espiritual. Ele chega diante de Deus com base naquilo que ele acha que ele já é. E quando Jesus fala aqui que eles estavam cegos, é justamente isso, é porque eles não estavam enxergando a condição que eles estavam. Eles tinham uma visão de si mesmos muito além daquilo que realmente Deus estava vendo. Irmãos, isso é um perigo tão grande na nossa vida, mas tão grande, sabe por quê? Porque às vezes, irmãos, nós não encontramos em nós, olhando para nós mesmos, nós não encontramos em nós nada que nos faça chorar diante de Deus pelos nossos pecados. Nós não encontramos nada em nós que a gente diga a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Porque nós começamos a olhar a nossa vida e achamos que nós estamos bem demais, nós já estamos tranquilos, nós já chegamos num ponto em que não dependemos mais da graça de Deus, mas simplesmente da aceitação de Deus. E a aceitação de Deus é algo muito terrível, irmãos. Nós precisamos nos deleitar em Deus, mas Deus também tem que se deleitar em nós. Deus tem prazer, Deus tem que ter prazer em olhar para nós. E não apenas a gente ter prazer em servir a Deus, mas Deus também olhar para nós e dizer assim: esse é meu servo. E olha, irmãos, se nós não tivermos uma visão correta da nossa vida espiritual, a tendência nossa é viver assim, achando que nós já estamos bom demais. Que a gente chegar diante de Deus e ter dificuldade, irmãos, de achar pecados em nós para confessar. E às vezes chegar diante de Deus e dizer apenas assim: Senhor, perdoa os meus muitos pecados, que a gente nem sabe quais são. Se você tiver que fazer uma lista hoje dos seus pecados, que tamanho será essa lista que você vai colocar diante de Deus? Isso é um perigo, irmãos. Porque quanto menor a lista, mais falta de visão espiritual nós temos da nossa vida. Porque às vezes nós estamos achando que nós não estamos cometendo pecado, que nós já alcançamos um nível na nossa vida em que nós já estamos satisfeitos e não precisamos de coisa alguma, como diz aqui o texto. Essa era a visão deles. Eles diziam: nós somos ricos e abastados, não precisamos de coisa alguma. E Jesus falou assim: e vocês nem sabem que vocês são, olha, irmãos, ele diz aqui, vocês são tristes. Antes de dizer que eles eram cegos, miseráveis e nus, Jesus diz: vocês são tristes. Jesus está dizendo assim: olha, triste vida de vocês, de acharem que vocês estão bom demais diante de mim, de achar que não tem nada mais para mudar na vida de vocês. Irmão, o orgulho espiritual nos faz ter pouca visão da nossa vida de pecado diante de Deus. E se eu não achar em mim pecado, irmãos, como é que está a minha situação? Então eu não preciso mais de perdão de Deus, não preciso mais de Deus na minha vida. É o que estava acontecendo com essa igreja. Então, quando Jesus chama a atenção dessa igreja, Jesus está dizendo para eles assim: olha, façam uma avaliação correta de vocês, da vida espiritual de vocês. E o perigo é justamente a gente fazendo essa avaliação nos acharmos bons demais. Na nossa avaliação, nós temos sempre que nos achar menor, para que a graça de Deus opere. O quanto menor, maior graça é derramada na nossa vida. Cláudio, depois Mas essa avaliação não é eu avaliar o outro, dentro da igreja. Eu avaliar si mesmo. Avaliação. A gente pode ter visto uma avaliação coletiva. É uma avaliação feita diante de Deus também, né? É. Porque às vezes a gente também, o conceito que a gente tem da
sempre corrupto, tanto para o bem como para o mal. O Cláudio Duarte fala que ele não chega diante de Deus e fala assim: o senhor pegou o boi de eu ter convertido? Pegou o boi. Eu sou bom demais. Sou muito bom, né? Viviane? Então, pastor, essa mensagem é parecida com aquela de Éfeso, não é? Sim. Porque lá eles pareciam que estavam frios, quase mornos, talvez. E aqui é só morno, não é isso? Uhum. Lá eles perderam, em Éfeso eles perderam o fervor da conversão. Agora aqui em Laodiceia é muito pior, né? Então, pensa, em Laodiceia a igreja não tinha fervor nenhum, né? Lá em Éfeso ele diz assim: volta ao primeiro amor. Então quer dizer que existia o fervor, só que ele estava pequeno, esfriado, né? Esfriou. Aí está dizendo assim: volta a aquecer. Agora aqui não, aqui ele está dizendo assim: vocês não têm, né? Vocês estão achando que tem, mas não tem. E sabe, irmãos, isso é como muitas vezes a gente chega diante do espelho, né? Esse dia eu vi, porque teve uma pesquisa dizendo aí, e isso é uma crítica para todos nós, viu, gente? Que 70% da avaliação que a gente faz de nós mesmos diante do espelho é irreal. É irreal, é menos, diga assim, nós achamos que nós somos muito mais do que nós somos. Então, se a pessoa olha diante do espelho e se acha demais, né? 70% é irreal, né? Não é essa visão. E às vezes, irmãos, esse é o problema, né? Espiritualmente, Jesus está dizendo: olha, vocês não têm olhar, não, vocês não têm visão, então vocês não estão enxergando. Parece que esse povo era muito materialista, né? Porque, segundo o texto, diz que lá tinha, ele falou assim: compre de mim ouro, vestido branco e colírio. Sim. Então lá era uma cidade rica nessas coisas. O senhor disse que banco, colírio e a lã preta. Sim. Então ele falou: compre de mim, não de vocês. Parece que eles eram assim muito materialistas. Né? Sim, e autoconfiante, né? O problema da cegueira espiritual é que a cegueira espiritual cria uma falsa visão de uma condição que a gente não é, né? A gente não é, e a gente cria uma falsa condição disso. Mas o pior é que essa autoconfiança era absolutamente falsa. Então eles estavam dizendo que eles eram ricos, que eles eram abastados, que eles não precisavam de coisa alguma. Eles estavam dizendo assim: nós não precisamos de Deus, né? Nós não precisamos de Deus na nossa vida, né? Irmãos, assim, quanto mais a nossa vida espiritual é dependente da graça de Deus, irmãos, aí realmente, mais verdadeiramente nós reconhecemos que nós somos, quem nós somos. É interessante, porque numa carta anterior, ele vai falar da Jezabel lá, né? Que estava confundindo várias pessoas, mas você tinha um grupo que enxergava o problema da Jezabel e não se submeteu a ela. O problema da mornidão é essa, é que é confortável. Porque contagia os outros. Então todo mundo acha que está correto. Imagina que devia ter uma aparência boa de igreja. Uma igreja rica. Uma igreja que não tinha nada tão absurdo. Não tinha problema doutrinário na igreja. Talvez não tivesse problema que fosse tão absurdo assim, então estava todo mundo confortável. Não tinha problema, não fala de problema doutrinário, não fala de problema de comunhão na igreja, eles estavam juntos, né? Não tinha problema de comunhão. Qual que era o problema da igreja? É que a igreja não tinha vida espiritual. Era uma igreja que estava morta espiritualmente. Fizeram mal de justicinhas, né? Está tranquilo, está tudo bem, né? E comparando com as outras cartas, quer ver, Laodiceia se considerava rica e ele dizia era pobre. Jesus está dizendo: vocês são pobres. Sardes se considerava viva e ele diz: vocês estão mortos. Esmirna se considerava pobre e Jesus disse: vocês são ricos. Filadélfia tinha pouca força e Jesus falou assim: eu abri uma porta para vocês
poderosa, vocês não viram isso. Mas o problema de Laodiceia é justamente isso. Eles achavam que eles eram ricos, mas eles eram pobres, né? E a tragédia da autossatisfação, irmãos, é porque ela acha que não precisa de coisa alguma. Não, eu me basto, né? Eu tenho o suficiente. Na minha vida espiritual, não, isso eu estou tranquilo. E olha, Paulo orienta quando estava falando daquele irmão que caiu, né, e que precisava de disciplina. Paulo disse assim: olha, irmãos, se alguém pensa estar em pé, veja que não caia, porque isso é um engano tão grande, irmãos, porque às vezes a gente nem está em pé, a gente só está pensando que está em pé, né? Paulo diz: se alguém pensa, Paulo não diz assim, se alguém está em pé, veja que não cai, não, ele diz, se alguém pensa estar em pé, né? Porque isso pode enganar. Às vezes a gente está achando que está bem demais na vida espiritual e não está, irmãos. E aí eles diziam: estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, né? Então, porque tinha muita coisa, a igreja virou um orgulho espiritual contagioso. Era a igreja, não era algum grupo da igreja, né? Era a igreja inteira, estava contagiada por essa autossatisfação espiritual, né, Tereza? E muitas vezes a autossatisfação de tudo está indo bem, né? Está indo bem no financeiro, não estou sentindo nada, está tudo tranquilo lá em casa. Aí leva as pessoas a pensarem dessa forma. Sim, porque, Tereza, às vezes a gente acha que o perigo da queda, da gente cair, da gente enfraquecer na fé, a gente pensa que é a provação, a privação. A gente pensa que a gente fulano se estiver doente pode abandonar, fulano se ficar com problema financeiro pode abandonar o Senhor, mas a tentação de abandonar o Senhor, ela é muito mais quando as coisas estão bem do que quando elas estão ruins. Porque para se perder, é muito mais fácil se perder quando está bem do que quando está passando por dificuldade. A tendência é essa, quando a gente está passando por luta, dificuldade, a tendência é a gente aproximar do Senhor. Mas quando as coisas estão indo muito bem, aí que a gente precisa abrir os olhos. Então o crente, quando não está passando por prova, por dificuldade, precisa ficar esperto, porque pode ser aí justamente a razão da queda, né? O motivo da queda, porque está tudo tranquilo, né? Pensa, irmãos, quer ver? Esses dias a gente estava comentando com isso. Uma pessoa começa a enriquecer, ele troca até as amizades, irmãos. Quando a pessoa começa a ficar muito rica, ele troca as amizades, ele passa a relacionar quase com pessoas só do mesmo nível. E pessoas ricas, né, elas têm preferências e prioridades diferentes daquelas das pessoas mais pobres. E aí acontece que aparece muita coisa, o círculo social de pessoas ricas impõe muitas atividades, irmãos. É festa todo final de semana, né? É viagens quase todo final de semana. Pensa, uma pessoa começa a enriquecer demais, ele some da igreja, irmãos. Isso é um risco. Então, às vezes, né, receber muito é mais perigoso do que receber pouco, né? Então, o sábio rei Agur, lá de Provérbios, diz: não me des nem a riqueza nem a pobreza. Ele diz: a pobreza para que eu não tenha que mendigar o pão e envergonhe seu nome. Ele diz: não a riqueza para que eu não me afaste de ti, eleve o meu coração e me afaste de ti. Então, se perder quando está tudo bem é muito mais fácil do que quando está passando por coisas ruins. Era o caso da igreja aqui, ó. Estava tudo bem, né? Está tudo correndo bem, né? Maravilha. Tem uma ilustração, diz que é do saco na água morna, não sei se sim. Você põe o saco numa água morna, liga o fogo embaixo, e aquilo é tão confortável que vai aquecendo, o corpo dele vai se adequando ao calor até que ele cozinha. Morre. Mas ele não sai dali, porque ele vai se acostumando. Vai acostumando, né? Então é essa a preocupação, a gente vai se acostumando com uma vida espiritual até que a gente morre. Mais ou menos. Agora pensa, irmãos, Jesus fala aqui que ao invés deles darem prazer para Jesus, né, eles estavam dando náuseas para Jesus, vontade de vomitar da boca, né? É uma alusão à água lá, mas Jesus dizendo assim que ao olhar para eles, aquela situação estava criando em Jesus repulsa. Ao invés de aproximar de Jesus, estava afastando de Jesus.
aquela situação. Pastor. E o orgulho espiritual, irmãos, afasta o homem de Deus totalmente. E é um engano, assim, porque a pessoa acha que está bem demais, porque quem é orgulhoso espiritualmente é que acha que está bem demais espiritualmente, irmãos. Olha, irmãos, quantos grandes homens que eram servos de Deus caíram, né? Pensa na história, né? Na história, quantos homens que nós conhecemos, né? Grandes pregadores, né? Pastores de megas igrejas, né? Grandes igrejas, e caíram, porque começaram a crescer demais, o nome começou a crescer demais, e aí a pessoa passou, o nome da pessoa passou a ser maior do que a própria pessoa, e aí de repente a queda, né? Quem estava... saber demais causa isso. Eu vi os pastores falando, vocês pastor Fernando, sobre oração. Eu não sei se até a pessoa está falando com boa intenção, Deus está com controle, descansa no Senhor, né? Essas palavras, mas ele estava dando exemplo da Ana, orou não sei quantos anos para engravidar. Então, se tem uma pessoa hoje que está numa situação terrível, crítica mesmo, aí ela descansa no Senhor, entrega nas mãos do Senhor, Deus está no controle, e leva a pessoa a sossegar. Aí nas orações, ele citou também as orações de Abraão a favor do sobrinho. Quantas vezes ele pediu a Deus? Se tiver 50, se tiver 10, se tiver 5, né? Se eu salvo a cidade. Aí a pessoa, em vez de chorar, de clamar, de buscar, nós todos temos essa tendência. É isso mesmo, é a tendência, né? Bom, e aí, depois nós já diagnosticou o problema, né? A pessoa pensa, Deus está salvo, salvo, né? E dizer assim, Deus está no controle, mas não dizer assim, mas meu irmão, eu estou junto assim em oração. Às vezes dizer para a pessoa assim, não preocupe com isso não, né? Não é. Deus está no controle, mas nós estamos juntos em oração. E eu estou aqui, né? Nós estamos juntos, estou aqui. Isso é importante, irmãos. Né? Porque dizer só que Deus está no controle é como se dissesse assim para a pessoa, você está achando que o seu problema é grande demais? Né? Não. Né? Seu problema não é tão grande assim, não. Deus pode resolver. Né? Mas qual é a minha empatia com isso? Onde eu participo disso? E não é passo de mágica, né? Descansa que Deus está no controle. Acabou. Pastor, fui comprar uns negócios lá para casa, aí faltou uns pimentão de cor que é para fazer o almoço, né? Quando eu olhei no relógio, faltava 15 para 9. Aí eu já tinha saído, já estava chegando na esquina. Falei, eu não vou comprar isso agora. O almoço é meio-dia, eu não quero chegar atrasado na escola dominical. Quando eu olhei o relógio, nesse período, já era 9h02, então eu já estava atrasado. Se eu fosse fazer as compras, ia chegar mais atrasado ainda. E eu voltei e falei assim, não, eu vou de bermuda que eu vou passar o remédio na minha perna. Aí eu vim e não passou o remédio aqui. Quando chegou no metade do caminho, eu lembrei do remédio que eu não tinha passado. Eu peguei e pensei que eu disse, não, eu lá longe, o remédio é muito melhor do que eu vou passar. Amém. Amém. É isso aí. Entendeu? Então nós temos que ser mais ou menos entregar para o Senhor e não esquecer e nem achar que está tudo bem na vida. E sabe, irmãos, a gente pode pensar em algumas coisas que são a demonstração de que nós estamos nessa situação da igreja de Laodiceia. Primeiro, quando a oração não é uma necessidade na nossa vida. Quando a gente ora por dever apenas. Não, eu tenho que orar. Então é sinal de que nós estamos
satisfeito, contente. Porque quando nós estamos com uma necessidade muito grande, a gente não ora muito, irmãos. Então, se a gente não está tendo necessidade de oração, a gente precisa pensar que a gente está, às vezes, nessa morbidão espiritual aqui. Segundo, irmãos, quando a gente lê a palavra e a palavra não toca no nosso coração, quando eu leio um texto, quando eu ouço uma mensagem, né, e essa palavra não mexe comigo, não faz nada comigo, às vezes eu estou numa situação muito confortável que não estou achando que estou precisando de nada. Já falei que quando eu oro por meus pecados, eu não encontro pecado para poder dar nome diante de Deus, né? Então, a gente sabe que tem pecado que a gente não lembra deles, mas não é porque a gente não pecou, é porque a gente esqueceu. Mas quando a gente não tem nenhum pecado para confessar diante de Deus, a gente precisa começar a pensar que está muito bom demais espiritualmente, achando que está muito bom demais é perigoso. Quando eu sinto necessidade de adorar o Senhor, de vir adorar o Senhor, quando eu digo assim, hoje eu vou só à noite hoje, não vou de manhã, ou então, não, já fui de manhã, não vou à noite não, né? Sabe por quê, irmãos? Porque vir à igreja eu posso entender como uma necessidade, e se eu entender como uma necessidade, irmãos, de vir à igreja, então eu vou vir quando eu achar que eu preciso. Mas se eu entender que estar na igreja adorando juntamente com os irmãos, isso é parte da minha vida espiritual, da minha natureza espiritual, do meu reconhecimento daquilo que Deus tem feito na minha vida, que eu tenho que estar aqui porque eu estou satisfeito por tudo aquilo que Deus fez. Amém. Então, se eu não estiver pensando assim, irmãos, é porque eu estou ficando nessa situação morna. É um perigo, né? E é o perigo que a gente precisa olhar e observar. Jesus está chamando aqui, olha para vocês, olha a situação. Jesus disse, eu estou vendo isso em vocês. Eu estou vendo, né? Jesus disse. Eu estou enxergando vocês nessa condição. Vocês não estão vendo. Vocês estão dizendo que vocês são ricos, abastados, né? Não precisam de coisa boa, mas eu vejo que vocês são infelizes, que vocês são miseráveis, cegos e nus. Jesus está dizendo. Então, tudo aquilo que a igreja estava pensando que ela era, Jesus está dizendo assim, eu estou vendo totalmente o contrário. Né? E quem sabe fazer a avaliação correta? É Ele, né? Eu estava muito quieto, sabe? Eu vinha na escola dominical e o senhor falou aí. E chegava à tarde, eu vi o jogo e tal, e não vinha à igreja. Aí, Liseu foi em casa e eu dizia, eu estou andando meio cansado, estou indo na igreja só de manhã, não estou indo na igreja não. Você está errado. Você tem que ir, que o domingo é do Senhor, e você tem que ir à noite também. Amém. Quer dizer, eu passei na minha igreja domingo passado, eu não vi, mas eu fiquei incomodado. Então a gente tem que sentir o tocar de Deus te empurrando para a igreja, te empurrando para estar junto com. Amém. Amém. Porque senão você esfria demais. Agora veja, logo em seguida, então, Jesus viu a situação da igreja, diagnosticou a igreja, agora ele faz um apelo à igreja. Então, Jesus tinha toda a autoridade para dar uma ordem para a igreja, não é? Ele podia dizer assim, vocês têm que fazer isso, pronto, né? Mas Jesus, olha a maneira que Jesus age com a igreja, porque, e vou explicar por que Jesus fala, ao invés de dar uma ordem, Jesus dá um conselho, ele disse, aconselho-te. E aí, eu estive pensando, por que Jesus fez isso, irmãos? Sabe por quê? Porque quem está orgulhoso espiritualmente, quando é confrontado com dureza, a tendência da pessoa é justamente rejeitar. Quer ver? Uma pessoa que está achando que está tudo bem na vida dele, se você dá uma palavra para ele de exortação, na mesma hora ele vira e fala assim, não,
Quer ver um exemplo? A pessoa não está vindo na igreja, e você vira para ele e fala assim: ô irmão, nós estamos sentindo sua falta lá, você não pode deixar de vir à igreja. Ele vira e fala assim: não, mas eu estou orando em casa, eu estou adorando em casa com a minha família. Não é assim? A tendência não é essa da pessoa dizer, né? Ah, você não está devolvendo o dízimo. Ele diz assim: não, mas eu estou ajudando as pessoas que estão passando necessidade. Quem eu conheço que está passando necessidade, eu estou ajudando. Então, a tendência da pessoa que está nessa condição espiritual aqui, orgulhosa espiritualmente, satisfeita espiritualmente, é não aceitar a repreensão. Por isso Jesus não repreende, Jesus aconselha. Depois do final é que ele diz assim, depois de dar o conselho, é que diz assim: eu repreendo a quantos amo, né? Então ele está dizendo, tudo isso que eu estou falando para vocês é porque eu amo vocês, né? Então por isso eu estou falando isso. Mas ele dá conselho. Ele diz assim: olha, eu tenho. Então ele está dizendo, faça uma avaliação de vocês mesmos e vê se isso que eu estou dizendo para vocês não é a verdade. Jesus está dizendo para eles. Aí ele está dizendo agora, se vocês quiserem mudar a situação, eu tenho para oferecer para vocês. E aí ele diz aqui: eu tenho ouro para enriquecer, eu tenho vestimentas brancas, não é só vestimenta. Olha que coisa interessante. A lã era negra, né? Negra era a situação que eles estavam vivendo. E aí Jesus vira e fala assim: eu tenho vestiduras brancas, né, para vestir vocês. Então, já que ia mudar a situação, iam trocar de roupa, mas não ia só vestir uma roupa da mesma cor, não. Agora era sinal de que a coisa mudou mesmo, ia vestir uma outra roupa de outra cor. Que cor que era essa? Branca, né, que era o símbolo, né, de pureza, não é? Que estava lá, e que os salvos receberão vestiduras brancas lá no céu, né? E aí ele diz assim: e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Então, para você enxergar, tá, né? Aí Jesus oferece para eles, dizendo: eu tenho para vocês, né? Então esse é o conselho que Jesus dá a eles. E aí nesse conselho, irmãos, Jesus está dizendo: eu tenho tudo que vocês precisam, então vocês precisam buscar de mim, receber de mim. Aí ele diz assim: eu disciplino e repreendo a todos quanto eu amo. Então Jesus está dizendo assim: olha, isso tudo que eu estou oferecendo para vocês, para mudar a situação de vocês, e esse diagnóstico que eu fiz da vida de vocês, ele está dizendo assim: eu estou fazendo isso porque eu amo vocês, né? E aí Hebreus falou que qual é o filho que o pai não corrige? Ele diz assim: se você não está sem correção, é porque você não é filho. Então aqui ele está dizendo: vocês são filhos, né? Então eu estou corrigindo porque vocês são filhos. Eu amo vocês. O pai que ama corrige. Então por isso eu estou falando isso para vocês, para corrigir vocês. E aí depois de falar isso, Jesus então no verso 20 convida para uma coisa impressionante. Irmãos, esse versículo foi o versículo que eu creio mais mal interpretado na Bíblia. Muitas vezes as pessoas usaram esse versículo como para evangelização. Versículo 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. As pessoas viram para o não crente e dizem assim: Jesus está batendo na porta, né? Não, o versículo não é para isso. O versículo é para o crente que está morto espiritualmente, e Jesus está chamando para uma intimidade. Então o versículo é para intimidade. Então o versículo não é para conversão. Por quê? Veja bem, onde estava Cristo, irmãos? Ele estava fora da igreja, do lado de fora. Teve um pintor, Hoffmann Ruth, que pintou esse quadro dessa porta aqui, e o quadro tinha uma maçaneta só do lado de dentro. A porta tinha uma maçaneta só do lado de dentro, não tinha do lado de fora. E aí perguntaram para ele: mas por que não tem maçaneta do lado de fora? Ele disse: porque a porta quem abre é quem está de dentro, não é quem está de fora. Jesus está dizendo: eu estou do lado de fora. Veja, irmãos, a igreja estava tão soberba espiritualmente que deixou Jesus do lado de fora da igreja. A igreja estava vivendo tão sem Cristo que Cristo estava fora da igreja.
E aí Jesus então diz assim: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, quer dizer, eu vou entrar na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, tem algumas coisas importantes aqui, irmãos. Primeiro, o chamado é a comunhão, né? Então, abrir a porta para a comunhão, para a intimidade. Mas se você observar, a situação toda, Jesus estava falando da igreja. Quando chega nesse momento aqui, Jesus fala do indivíduo, é pessoal. Sabe por quê? Porque Jesus está pensando que o fervor espiritual, o avivamento espiritual, não é da igreja toda de uma vez. Ele começa onde? Individualmente, para cada crente. Então, por isso ele diz assim: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele. Então, a promessa aqui é individual, não é coletiva. A promessa é para cada um dos crentes. Ele está dizendo: ó, eu vou entrar e vou cear com cada um de vocês, porque intimidade, irmão, não é a intimidade da igreja, é a intimidade do crente com Cristo. E aí a situação, embora fosse coletiva, de estar morno, né? Da falta de fervor espiritual, então ser coletivo, ser da igreja toda, tá? Porque contagiou a igreja toda. Ele está falando: o inverso vai acontecer, porque se alguém abrir a porta e eu entrar e cear com ele, isso também vai contagiar a igreja, vai mover a igreja. Então, onde começa, irmãos? Porque às vezes a gente está dependendo dos outros para a gente fazer. É muito natural as pessoas acusarem os outros ou a igreja da sua condição espiritual. Ah, não, eu estou frio porque a igreja é fria. Ah, eu estou assim porque a igreja é assim. Ah, eu estou assim porque lá em casa ninguém quer. Né? Não, irmãos, a questão é individual. Aqui está falando é de cada um. Cada um tem que tomar essa posição. Então ele diz assim: ó, eu vou entrar na sua casa, vou cear com ele e ele comigo. É intimidade, é relacionamento, é comunhão. Amém? Amém. Isso faz parte da orientação de Cristo e do chamado de Cristo. E aí, irmãos, no final Jesus faz uma promessa para a igreja, para a gente concluir. E a promessa é feita por alguém que é fiel e verdadeiro. Quem é ele? Jesus, né? Então ele diz: eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Jesus está dizendo assim: ó, a promessa que eu estou fazendo para vocês, se isso mudar na vida da igreja, isso vai cumprir na vida de vocês. Podem ter certeza, porque eu sou a testemunha fiel. Ele começa dizendo na carta: eu sou a testemunha fiel e verdadeira. E a promessa que ele faz, ele diz aqui, primeiro, ele diz assim: ao vencedor, ele diz aqui: dar-lhe que assente comigo no meu trono. Então, ou seja, quem vencer, quem mudar essa situação, ele diz assim: ó, vai ficar comigo para sempre. E ele diz: assim como eu venci e sentei com meu Pai, né, no seu trono. Então, é promessa de estar na presença de Cristo e participando da glória de Cristo, do reino de Cristo, né, onde Cristo é Senhor e assentar ao lado dele no trono significa lugar de honra. E eu quero encerrar, irmãos, a nossa lição de hoje aqui, dar a oportunidade depois para alguém comentar, contando a história de Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, que era filho de Saul, amigo de Davi. E quando Jonatas estava morrendo, Jonatas fez Davi jurar que ele seria compassivo com a sua casa. E quando Davi assumiu o trono, porque Jonatas sabia que Davi ia ser rei no lugar de seu pai, né? E Jonatas morreu e Davi assumiu o trono. E quando Davi assumiu o trono, uma das primeiras atitudes de Davi foi dizer: há alguém da casa de Jonatas para que eu possa usar de misericórdia por ele? E aí, no dia da guerra, a ama que cuidava de Mefibosete, ela foi correr com ele, deixou ele cair, ele quebrou os pés, e ele tinha os pés tortos, então ele era deficiente físico, e por causa disso ele andava e vivia como uma pessoa miserável, tanto que quando o rei chama,
ele fala assim: quem que quer o rei como um cão morto? Né? Ou seja, algo que não, uma pessoa que não vale nada, que não serve nada. E Davi levou Mefibosete e colocou ele na mesa, né? E comeu com ele todos os dias, para comer com ele todos os dias. Pastor José Reis do Nascimento, pai do pastor Zezinho, falou uma coisa muito interessante sobre esse texto. Ele disse assim: quando nós estamos na mesa do rei, a mesa cobre as nossas imperfeições. Os pés do aleijado ficavam embaixo da mesa, então ninguém via que ele era aleijado, porque na mesa do rei tudo aquilo que é defeito some, porque nós estamos na presença do rei. Amém, irmãos? Amém. Tem pergunta? Não? Ele fala que está do lado de fora, mas tem lugar que ele fala que ele é a porta. E ele disse que ele tem a chave. É. Embora ele tenha a chave, ele não abre. Porque quem tem já vida, né, é porque já passou pela porta. Não é verdade? E quem fechou a porta para Cristo é quem está vivendo essa condição. Essa condição que a igreja está vivendo. Né? A porta que ele é para salvação. E essa porta é para comunhão. Não é para salvação, é para comunhão. Amém, gente? Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção, vamos encerrar o nosso. Deixa eu falar uma coisa, tem nada a ver com isso, porque às vezes em relação à Zica, filha da dona China. Então estava me esquecendo. Porque às vezes a gente pensa que uma visita não vale nada e vai. Antes de dona Juju viajar, nós fomos lá fazer uma visita para ela. Aí ela ficou na felicidade, a gente falou para ajudar: olha, Oscar, ele não esqueceu de nós, não. Então, quer dizer, na mente de pessoas, a dona Cíntia fazia parte. Ela se foi, então, quer dizer, acabou. Então, eu falei para ela: não é assim, não, o amor continua mesmo. Aí, quando foi na outra semana, nós fomos com um grupo de visita. Sim. Então, assim, ela esperou a gente na casa dela, preparou um café para todo mundo, ficou muito feliz, agradeceu e falou o seguinte: ela falou com o filho dela, que ela quer vir na nossa igreja. Como que ela faz? Que o ônibus não passa lá mais para pegar a dona Fina? Não. Da mesma forma, se você falar que vai, da mesma forma que passar para pegar sua mãe, vai passar para pegar você. Então, assim, a gente, uma visita que a gente fez, então, assim, ela sentiu assim, que a gente se importa com ela. Então, eu falei: o tema da nossa igreja é a igreja que se importa. Então, assim, ela ficou muito feliz, agradeceu, sabe? Então, assim, a gente pensa que uma visita não é vale, então, a gente continue orando. E depois da visita, Lali, ela me ligou e falou que vai vir na igreja. Pois é, então quer dizer, continuar orando, porque a gente pensa assim, ela pensava que a dona Fina se foi, então quer dizer, acabou a família. Então, mas não é assim, a gente continua orando, daí se quando a mãe puder, fazer uma visita para ela, porque ela vai ficar muito feliz, tá? Vamos receber a bênção, então, encerra. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, Deus abençoe, um bom dia e até a noite, se Deus quiser.